Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nessa aula de hoje, vou fazer a correção de uma atividade que eu passei para vocês recentemente. Tem a ver com o período em que o Brasil ele ainda era colônia de Portugal, falando principalmente sobre a exploração do pau-brasil. É importante a gente entender esse momento da história do Brasil para entendermos a formação do território brasileiro. Esse é um assunto bem importante de geografia. Então, não há como a gente separar, nesse momento, a história do Brasil, se a gente quer entender a atual formação do nosso território, tá bom? Então, primeiro eu vou passar o vídeo para vocês, da professora explicando bem detalhadamente o assunto. São 6 minutos e 17 segundos de vídeo. Depois que ela finalizar a explicação, eu vou colocar as questões e aí a gente vai respondendo e explicando detalhadamente. Tá bom? Vamos prestar atenção na explicação da professora. Olá pessoal, tudo bem? Professora Natália Freitas de História e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o pau-brasil. Isso mesmo, a exploração de pau-brasil, principalmente no período colonial. Mas antes da gente começar a nossa aula, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative aí o sininho da notificação. Combinado? Pessoal, antes da gente começar a trabalhar como foi a exploração do pau-brasil aqui no nosso território, nós precisamos retomar alguns pontos importantes. O primeiro deles, inclusive, é um ponto que ainda gera uma certa divergência entre as pesquisas, é: o europeu já conhecia o pau-brasil ou não? A hipótese mais aceita é que o europeu já conhecia o pau-brasil, provavelmente no continente asiático, onde ele teve o primeiro contato com essa madeira. O nome pau-brasil provavelmente vem dessa nomenclatura aqui: Brasilis, Brasil, Brasília. Todos esses nomes fazem referência à cor de brasa, ou seja, o vermelho, a cor intensa do pau-brasil. E é importante também a gente pensar na nomenclatura indígena. Os indígenas chamavam o pau-brasil de Ibirapitanga, que significa árvore vermelha. Então, toda vez que você ouvir falar em pau-brasil, você vai lembrar da cor vermelho, brasa. Isso mesmo. Inclusive, em inglês, o pau-brasil é chamado de redwood, ou seja, vermelho também. Aqui no nosso território, pessoal, o pau-brasil, ele faz parte da Mata Atlântica. Esteve presente aí em grande parte da nossa costa, indo lá do Nordeste até o Sudeste aproximadamente. Os usos do pau-brasil estão relacionados a 2 pontos importantes. O primeiro, os europeus utilizavam o pau-brasil como corante, justamente pela cor brasa, cor vermelho, né? Então eles usavam como corante principalmente para tecidos. E a madeira do pau-brasil também era utilizada para a produção de diversos objetos, mesas, cadeiras, enfim, objetos móveis. A exploração de pau-brasil aqui no nosso território, ela foi uma exploração predatória. Então eu coloquei aqui para vocês. E é interessante a gente pensar que essa exploração foi a primeira forma econômica utilizada pelos portugueses quando chegaram aqui nesse território. Então a exploração de pau-brasil, ela já começa desde o século XVI. Ela já começa desde o período que nós chamamos de pré-colonial. O período pré-colonial é aquele que vai de 1500 até mais ou menos 1530. Então foi justamente neste período que os portugueses já começaram a explorar de forma predatória o pau-brasil. Agora, neste início da exploração, os portugueses eles vão utilizar a mão de obra indígena a partir do escambo. O escambo é uma troca, ou seja, os índios forneciam a madeira para o europeu e o europeu, em troca, fornecia algum produto da cultura europeia para os indígenas.
como facas, facão, espelhos e outros objetos, tá? Outro ponto que eu coloquei aqui, e muito importante, é que esse pau-brasil ele era armazenado em feitorias, que foram construídas no litoral do Brasil. E ali eles ficavam armazenados até a chegada das embarcações para, no momento adequado, irem então para o continente europeu. Nós temos que lembrar que a exploração de pau-brasil era feita pela coroa portuguesa, sem dúvidas. Inclusive, para você explorar o pau-brasil, você tinha que pedir uma autorização para a coroa portuguesa. Mas isso não significa que só portugueses exploraram o pau-brasil. Durante a invasão francesa, por exemplo, os franceses tiveram acesso a esse pau-brasil, que estava localizado principalmente na região sudeste do Brasil. Bom, outro ponto importante era a cobrança de tributos relacionados ao pau-brasil. O imposto colonial mais conhecido foi o quinto. O quinto representa 20% da produção. Então, 20% era o valor que era pago à coroa portuguesa em relação à exploração do pau-brasil. Uma das pessoas que explorou o pau-brasil que ficou mais conhecida nesse início foi o Fernão de Noronha. Inclusive, ele recebeu uma capitania no nordeste do Brasil para ele administrar, que foi a capitania de São João, conhecida hoje como Ilha de Fernando de Noronha. Para finalizar, é importante a gente ressaltar aqui que a exploração de pau-brasil ela começa no século XVI e se estende até o século XIX. Há um engano em relação a isso. Muitas pessoas ligam a exploração do pau-brasil apenas ao início da colonização. No início, nós tivemos uma intensa exploração e essa exploração continuou ao longo do processo colonial, inclusive, como eu disse, se estendendo até o século XIX. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Compartilhe com seus amigos, não se esqueça e acesse as nossas redes e os links aqui na descrição. Tudo bem? Conto com vocês e até a próxima! Muito bem. Então, nós podemos ver esse excelente vídeo, né? E assim nós podemos aprender bastante, né? Esse canal Brasil Escola no YouTube é muito bom. Se vocês quiserem se inscrever, tem vários vídeos educativos, tá bom? Eu indico para vocês também. E a professora Natália também explicou muito claro sobre esse tema da exploração do pau-brasil. Agora eu vou apresentar para vocês a tela novamente. E agora vocês vão ver as questões da nossa atividade. Olha aí. Nossa atividade que eu passei para vocês fazerem, né? E inclusive alguns já mandaram para minhas respostas. Parabéns a quem já mandou, tá? Então, com base no vídeo, nós temos aqui algumas perguntas, né? Vamos à primeira dessas questões. Os europeus já conheciam o pau-brasil antes da chegada à América? Sim, pessoal. Os portugueses, eles já conheciam o pau-brasil. Inclusive, no próprio vídeo, explicou que na Ásia já existia a árvore do pau-brasil. Também, né? Assim como aqui existe, né? Ou existia, né? Em maior quantidade naquela época. Lá na Ásia também. Certo? Então eles já conheciam, afinal de contas a Ásia já era um continente conhecido para os europeus, certo? Os europeus já tinham até relações comerciais com os asiáticos, né? Inclusive lá nas Índias, né? O objetivo das grandes navegações, né? Inclusive, era a busca por um caminho alternativo para chegar às Índias, né?
que não passasse pelo mar Mediterrâneo, onde nós tínhamos ali Gênova e Veneza, né, monopolizando o comércio daquela região. Então, na busca de uma nova rota diferente, eles se lançaram ao mar e assim chegaram e descobriram o Brasil. Então, a Ásia já era um continente conhecido, afinal já tinha até comércio com os europeus, né? E lá eles já conheciam a árvore do pau-brasil. E lá eles conheceram, né, essa árvore. E lá eles, os europeus, né, a conheceram, inclusive. Muito bem. Essa é a resposta da questão número 1. Caso você tenha colocado diferente disso, mas tenha dado a entender, né? Então, não tem problema nenhum. Pergunta 2. O nome pau-brasil faz referência a quê? O nome pau-brasil faz referência à coloração da árvore, não é isso? Faz referência, por exemplo, aqueles nomes, né, que são os nomes de origem da árvore, né? Brasilis, Brasília, né, por exemplo. Referência. A coloração por brasa da árvore. Certo? Essa coloração tom de brasa da árvore do pau-brasil é por causa do tom vermelho. Tá certo? Um vermelho bem forte. Está presente no interior da árvore do pau-brasil. Tá certo? A questão número 3, ela quer fazer a seguinte pergunta com relação ao vídeo que nós analisamos agora há pouco. Como os índios chamavam o pau-brasil e o que significa? Lembram como é que ele chamava? Ibará e Tanga, né? O que significa essa terminologia? Ibarapitanga, né? Árvore vermelha, não é isso? Inclusive no inglês, né? Redwood tem essa tradução, literalmente, né, para o português, né? Que é árvore vermelha, madeira vermelha, né? Por assim dizer. O pau-brasil faz parte de qual vegetação? Nós sabemos que o Brasil tem várias, né? Como a floresta amazônica, caatinga, cerrado, as pampas, o campos também. Mas a vegetação da Mata Atlântica é o nome, né, da vegetação que nós estamos querendo saber, queremos mencionar aqui, né? Mata Atlântica. Por quê, pessoal? Por que é Mata Atlântica? Porque o nosso país ele é banhado pelo Oceano Atlântico, no litoral leste, que é exatamente a área natural da Mata Atlântica. Litoral leste do nosso país, a costa leste. Então, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, e assim por diante, até chegar no Rio Grande do Sul, a área da nossa costa leste, ela naturalmente tinha a Mata Atlântica ali presente, todos esses lugares. Hoje a vegetação ela está bem menos presente em virtude da sua devastação, né, que aconteceu ao longo dos séculos, inclusive. Por causa da própria extração do pau-brasil, por causa da cana-de-açúcar que foi plantada naquela área também, e deu lugar no espaço, né,
da vegetação natural da Mata Atlântica deu lugar à cana-de-açúcar. O crescimento de cidades, né, construção de rodovias e assim por diante foi destruindo aos poucos a vegetação nativa da Mata Atlântica e hoje temos cerca de menos de 10% da área total, que era presente lá por volta de 1500. Né? Infelizmente aconteceu isso. Quais são alguns usos do pau-brasil? Bom, o vídeo falou que foi bastante usado como tinta para tecidos, tingimento, né, de tecidos. Lá na Europa era bastante apreciado, né? E também pintura de móveis. Inclusive a professora Natália falou aí sobre cadeiras, mesas e assim por diante. Certo? Com certeza não levaram em consideração que um dia essa árvore ela podia se acabar no nosso território. Mas a gente vai falar sobre se eles se importavam ou não justamente, né? Essa questão número 6. Ó. Como foi a exploração do pau-brasil no nosso território, no território brasileiro? Vamos colocar aqui na coloração vermelha, né? Na coloração do pau-brasil, né? Foi de forma predatória. Ou seja, eles não se importaram se um dia a árvore ela ia deixar de existir, eles queriam saber só do lucro, né? Que conseguiriam com essa tonalidade avermelhada da árvore para atingir tecidos, pintar móveis e tudo mais. Então foi de forma predatória e usaram o quê? A mão de obra. De quem? Dos indígenas. Então eles não usaram a mão na massa, né? Eles mesmos. Eles usaram a mão de obra dos indígenas. Através do escambo, né? Eles davam bugigangas para os pobres dos índios, né? Espelho, facas, coisas simples, né? Baratas. E eles, impressionados com aquelas coisas que não existiam aqui no nosso território, aceitavam e trabalhavam para eles. No questão número 7, quando começou a exploração do pau-brasil, 1500, logo no começo, né? Afinal de contas, para que perder tempo, né? Eles começaram ali no período pré-colonial, né? Se estendeu até o século XIX, né? Qual foi a mão de obra? Mais uma vez, como a gente já havia dito na questão 6, ó, o que é a mão de obra? Indígena. Vou colocar o hífen para deixar correto, né? Mão de obra indígena. Graças à prática do escambo, que foi justamente aquelas trocas, né, de mercadorias pela mão de obra lá dos indígenas. Deixa eu botar o hífen aqui também, né? O hífen sempre foi uma pedra no meu sapato. Questão 9. Onde era armazenado o pau-brasil? Onde era armazenado o pau-brasil? As feitorias. Feitorias. Daí eles depois eram colocados nos navios e lá dos navios eles seguiam o caminho até chegar lá no território europeu. Explique que tipo de imposto era o quinto. 20%, né, daquele total que eles
Eles extraíam do pau-brasil, né? Pertencia à coroa portuguesa. Então, obviamente, não era de graça, né? Aquela exploração não saía de graça. E, por fim, até quando ocorreu a exploração do pau-brasil, até o século XIX. Então, aí nós temos um período bem longo, né? De mais de 300 anos, uns 400 anos de exploração aí da nossa querida vegetação, do nosso querido pau-brasil. É isso? Tá bom? Então, assim, pessoal, nós finalizamos a nossa correção. Eu espero que tenha dado para entender tudo. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para me mandar perguntas no grupo ou se não no privado também. Pelo WhatsApp ou até nos comentários desse vídeo, certo? Então, tenha uma boa noite, um bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo aí o vídeo. A gente se vê na próxima aula. Tchau.